meu povo lindo, bem-vindos a mais uma videoaula nossa, ainda abordando o conteúdo de geometria analítica com foco em reta. Se liga, partimos então para estudar as posições relativas de duas retas no plano, que também tem no espaço, como a gente está na geometria analítica plana, é no plano. Se liga, primeira posição relativa, paralelismo. Como assim, Celso? Simples, duas retas paralelas no plano. Se eu tenho um plano cartesiano, sabe? Eixo Y, eixo X, eu tenho duas retas que são paralelas. Meu desenho não está muito perfeito, mas enfim, são paralelas, tá? Olha só, o que elas têm em comum? Qual é a característica interessante que acontece para retas que são paralelas no plano? Simples, gente. Se você observar a angulação dessa reta S e considerá-la como alfa, lá do ensino fundamental, do ensino básico, a gente viu também um teorema para retas paralelas cortadas por uma transversal. Significa que são formados ângulos correspondentes, o quê? Congruentes. Então, essa medida é igual a essa medida. Super, inclusive, fácil de observar. Até o meu desenho que não está muito perfeitinho, mas observa-se que os ângulos aparentemente têm a mesma medida. Se formos para o GeoGebra, veremos isso com mais riqueza, mais perfeição, tá? Vamos lá depois. Se liga, se elas têm o mesmo ângulo, né, de inclinação, a mesma inclinação, significa o seguinte, que a tangente de alfa será o coeficiente angular da reta R, eu vou chamar de MR, né, para destacar a diferença de um para o outro, e a tangente de alfa também será igual ao coeficiente angular da reta S, porque o coeficiente angular está relacionado com a tangente da inclinação, né, que já vimos. Logo, se isso acontece, o coeficiente angular de R será igual ao coeficiente angular de S. Ou seja, se duas retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Não necessariamente o linear, só se elas forem coincidentes. Por exemplo, aqui eu tenho um coeficiente linear, porque ela intercepta o eixo Y num ponto, e a outra intercepta o eixo Y em outro valor, tá? Mas o coeficiente angular é igual, ok? Então, caso contrário, se as retas não são paralelas no ponto, elas serão o quê? Concorrentes. Ainda lembram o que são retas concorrentes, meu povo? Se liga. Eu tenho um plano, eixo X, eixo Y, origem e traço retas. Pá, pá. Aqui uma reta R, aqui uma reta S. Então, deixa eu escrever bonitinho aqui, ó. As retas R e S são paralelas. Se isso ocorrer, tá? Os coeficientes angulares são iguais, mesma medida. Agora, R e S são concorrentes, beleza? Nesse caso, elas se interceptam. Se são concorrentes, elas se interceptam. Aqui tem um ângulo alfa qualquer, aqui já vai ter um ângulo beta, tá? Enfim, os coeficientes angulares não são iguais, são distintos. Então, se forem iguais, são paralelas. Se não forem iguais, são concorrentes. Além disso, elas se interceptam num ponto. Eu vou chamar esse ponto de P, tá? Eu vou dizer que ele tem coordenadas x0 e y0, por exemplo, tá? É um ponto comum, é um ponto que está na reta R e está na reta S, sabe? Já vou falar dele, mas antes, só para formalizar, nesse caso eu tenho a tangente de alfa como coeficiente angular da reta S e a tangente de beta, outra letra grega, como coeficiente angular da reta R. Logo, eu estou dizendo que o coeficiente angular de R é diferente do coeficiente angular de S.
Nessa situação, as retas R e S são ditas concorrentes. Se liga, tá? E se elas são concorrentes, existe outra situação. Esse ponto de concorrência, o ponto em comum entre as duas, que é o ponto P, tá? E como é que eu vou obter esse ponto P? Eu sou capaz de obter esse ponto P. Se eu tiver a equação de uma e a equação da outra, o ponto P é um ponto que vai satisfazer uma equação e vai satisfazer a outra ao mesmo tempo. Se eu jogar em um e outro, vai dar o mesmo, vai dar o mesmo resultado, vai gerar o mesmo y, sabe? Vai gerar, jogando o x do P numa equação, jogando o x do P na outra, gera o mesmo valor de y. Então, se gera o mesmo valor de y, pense assim comigo, ó. Uma tem a equação y igual a ms mais um ns, pensando no formato reduzido. A outra tem a equação y igual a um ms de x, né? Ou seja, mais ns. A outra tem a equação, por exemplo, mr de x mais nr. Meu R está parecendo S, mas enfim, é R, tá? A de preto é R, a de vermelho é S. Bom, se eu jogar aqui, por exemplo, como eu falei, o x do P nessa, vai dar um valor de y, y0. Se eu jogar esse mesmo x nessa, vai dar o mesmo valor de y. Então, para eu encontrar os valores, inclusive, desse ponto, que são os mesmos nas duas, eu sempre resolverei um sistema de equação entre essas duas equações, tá? Pego o x, substituo o y, aquele sistema de equação de primeiro grau, que tem x e y, eu vou resolver esse sistema de equação. Então, para encontrar o valor de P, nós devemos o quê? Resolver o sistema de equação. Inclusive, por falar nisso, se eu resolver um sistema de equação entre duas equações de retas e esse sistema tiver uma solução e essa solução for única, a solução é o ponto P. Automaticamente eu sei que essas retas são concorrentes. Mas se eu resolver aleatoriamente, eu nem sei que são concorrentes, eu resolvi aleatório, e aí o meu sistema não deu solução, não teve solução, o que vocês acham? Que as retas são concorrentes? Não. Toda vez que for concorrente tem solução, e a solução é única, tá? Se você resolver o sistema de equação e não tiver solução, significa que as retas são paralelas distintas. Elas são paralelas, têm o mesmo coeficiente angular e não se tocam. Mas ainda, se você resolver um sistema de equação entre duas equações de retas e a solução for infinita, significa que todos os pontos de uma são em comum com os pontos da outra. Então as retas são o quê? Coincidentes. A gente eventualmente vai brincar também da resolução desses sistemas para vocês enxergarem melhor. Vamos fazer um exemplo, tá? E depois eu vou no GeoGebra trazer essas situações aqui. Se liga. E aí, meu povo amado, prosseguindo aqui com os nossos dois exemplos. Primeiro deles, determine as coordenadas de um ponto P de interseção das retas R e S. Já está falando que as retas são concorrentes. De equações no formato geral, inclusive as duas, ó, é um formato mais comum de oferecer as equações de retas. Esse e o reduzido. Então, 3x mais 2y menos 7 igual a 0, a primeira delas. A segunda delas, x menos 2y menos 9, respectivamente. Então, a da R é essa, a da S é essa. Eu não vou nem trabalhar com registro gráfico, mas a gente pode. Inclusive, quando eu for para o GeoGebra, a gente pode levar esse exemplo para lá, para vocês enxergarem ele graficamente também, tá? É útil ficar vendo lá e tal, achando ponto. Dá para, inclusive, achar o ponto de interseção do GeoGebra. Vixe, parar de dar spoiler e vamos resolver aqui bonitinho. Olha só, primeira das questões. Para achar a interseção, o ponto de interseção, não preciso nem do registro gráfico. É só fazer um sistema de equações, como eu falei há pouco. Porque se tem algo em comum entre uma e outra,
significa que esse ponto serve em uma e em outra. O y dele e o x dele é o mesmo, tá? Para uma e para outra, ok? Nesse caso, o sistema vai ter solução e a solução será única e será o ponto P, as coordenadas do ponto P. Se liga, olha só, então eu vou fazer um sistema entre essa equação e essa equação, x menos 2y menos 9 igual a zero. Bom, esse sistema aqui, nessa situação, ó, você tem várias maneiras para resolver um sistema de equações. Isola uma variável, joga na outra, aí o método da substituição. Ou pode somar as duas equações, método da adição, lá do ensino básico, tá? Fundamental. Bom, aqui, olhando para a configuração, é mais adequado para mim, é mais suave para mim, somar as equações. Se eu somar essas duas equações, eu já elimino a variável y de cara e acho x. Depois eu volto em uma delas e acho y. É isso que eu vou fazer, mas a escolha é de vocês. Você pode resolver o sistema de equação como vocês acharem mais confortável. Se liga. Então, ó, se eu somar aqui vai dar 4x. Esse y vai embora com 2y, menos 2y e menos 16. Olha que bonitinho. Perfeito. Igual a zero. Logo, 4x é igual a 16, x é igual a 4. Achei a abscissa do ponto P. Agora, vai substituindo essa informação em uma das duas equações, porque o y será o mesmo em cada uma delas, porque é o ponto em comum entre as duas, tá? É o ponto de interseção. Então, eu vou substituir na segunda, que a conta parece mais fácil. 4 menos 2y na segunda. Vou botar até aqui, ó, na segunda. Na 2, chamar essa aqui de 2. 2 e 1, para ficar bem organizadinho. Na 2, x é igual a 4, menos 2y, menos 9 igual a 0. Ou seja, menos 2y é igual a menos 5, passa para cá, mais 5. Então, y é igual a menos 5 sobre 2. Logo, quem é o ponto P procurado é o ponto que tem coordenadas 4 e menos 5 meios. E aí eu acabo a minha questão. É essa questão que eu tenho, tá? Bem tranquilinha. Vamos fazer a segunda questão. A segunda questão, se as retas de equações tal e tal são paralelas, calcule o valor de A. Se elas são paralelas, o que é que eu dei de informação? Significa que os coeficientes angulares de uma e da outra, que o coeficiente angular de uma e da outra são iguais, tá? Então, se eu chamar essa de uma reta R e se eu chamar essa de uma reta S, as duas estão no formato geral. Se elas estão no formato geral, eu não vejo de cara o coeficiente angular. Para enxergar o coeficiente angular, a gente comentou isso em aulas passadas, eu devo deixar as equações no formato reduzido. E qual é o formato reduzido? Isolando o y. Façamos na reta R, ó, em R, que eu estou chamando aqui de R, eu quis chamar de R. Então, isolando y, 4y igual a menos a mais 3, passei isso para o outro membro, mais 5. Então, quem é y? Menos a mais 3x sobre 4 mais 5 sobre 4. Guardei. Essa é a equação da reta R reduzida. Que aí eu destaco o coeficiente angular aqui, ó. E em S, isolando também o y, para deixar no formato reduzido, AY é igual a menos x menos 1. Passei para o segundo membro. Implica que y é igual a menos x sobre A menos 1 sobre A. Massa. Bom, eu quero saber o que, meu povo? Eu estou dizendo que R e S são paralelas. Então, R paralela a S implica que, ó, a simbologia de paralelo, eu esqueci de colocar antes, colocando agora. Coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Daí, como é que fica? Organizando a solução de vocês, escrevendo bonitinho.
esse coeficiente angular aqui de R é igual a esse coeficiente angular de S. Aqui é menos 1 sobre A. Se liga. Então, menos A mais 3 sobre 4 é igual a menos 1 sobre A. Esse menos 1 sobre A não me interessa. Eu vou descobrir o valor de A e eu vou ter também o coeficiente linear, mas não é ele que eu quero saber. Eu só quero saber o valor de A. Com isso aqui eu já vou obter o valor de A, com a igualdade dos coeficientes angulares. Pronto, multiplico em cruz, vai ficar menos A ao quadrado, né? Menos 3A igual a menos 4. Isso implica que menos A ao quadrado menos 3A mais 4 igual a zero. Deixe-me ver. Se eu quiser melhorar isso aqui, multiplicando toda a equação por menos, vai ficar A ao quadrado mais 3A menos 4 igual a zero. É uma equação fácil do segundo grau. Como é que eu acho os valores de A? Os valores de A serão formados pelas raízes dessa equação. Tá? Então, se eu calcular as raízes dessa equação, deixa eu fazer pelo produto aqui, vai dar 1 e 4. 1 e 4, isso mesmo. Não, minto. Menos 1, menos 4 e 1, que dá menos 3. Multiplicação dá menos 4, dá menos 3, então dá mais 3. Valor de A é menos 4 e valor de A é 1. Tá? Como é que eu achei? Fiz soma e produto de cabeça aqui agora. Deixar como exercício para vocês resolver a fórmula de Bhaskara e encontrar esses valores. Façam. Qualquer dúvida, bota nos comentários aí. Tá? Celso, e aí eu deixo os dois valores como resposta? Geralmente é bom você experimentar. Será que gera algum problema colocar menos 4 ou 1? Não, se eu colocar menos 4, aqui vai dar tranquilo. E se eu colocar 1, também dá tranquilo. Repare que se eu colocar 1, vai ficar menos 2 sobre 4 menos meio. E aqui vai ficar, minto, se eu colocar 1, vai ficar menos 4 sobre 4 menos 1. E aqui vai ficar menos 1. Se eu colocar menos 4, vai ficar menos 1 com menos mais 1 quarto. E aqui fica 1 quarto também. Então, as duas respostas, elas são úteis, elas me servem. Com os dois valores de A, os coeficientes angulares ficam iguais. Às vezes, quando você encontra dois, um pode não servir. É bom você verificar, né, para ver se dá coerência na resposta. Tá? Verificar a resposta, entender sua resposta. Beleza? É isso. Eu vou lá no GeoGebra brincar um pouquinho de paralelismo e concorrência de retas para a gente finalizar a aula. Vamos lá. E aí, pessoal, vamos complementar nossa aula de paralelismo e concorrência, tá? Entre retas. A gente acabou de ver lá no quadro quando é que duas retas são paralelas, quando é que duas retas são concorrentes. Vamos melhorar isso aqui com o GeoGebra, tá? Consideremos duas retas de equação reduzida. 2x mais 3. Por que reduzida? Porque nela se destaca o coeficiente angular. A gente pode ver melhor. Aqui eu estou considerando uma reta com coeficiente angular 2. Pronto. A gente já sabe que a inclinação aqui, ó, só para confirmar, vai dar 2, que é o coeficiente angular. Essa inclinação aqui do GeoGebra, na verdade, é o coeficiente angular. Essa inclinação não quer dizer que é o ângulo. Está associado, é a tangente do ângulo, tá? Se liga. Então, se eu traçar uma outra reta, y igual a 2x de novo, ó, já está dando para ver aí, mais 4, por exemplo. Não, mais menos 5. Menos 5. Oh, apaguei o x. Menos 5. Pronto. Tá aqui. Essas retas, elas são o quê? Paralelas. Beleza? Eu poderia traçar várias outras que seriam paralelas à primeira. Deixa eu esconder aqui, ó. O coeficiente angular também é igual, ó. O da primeira e o da segunda. Tá? Da G. Eu terminei clicando nela. Bom, cliquei aqui, vou botar um controle deslizante A. Pronto. Esse controle... Não, A leu esse A. Eu não posso, então, usar a letra A, né? Eu vou usar a letra B. Pronto. Viu? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado no GeoGebra, se ele já usou A como número, se você botar A, ele vai entender que é 2. Tá? É programação. Olha só. Aqui eu estou variando o B.
Se eu pensar em várias retas que tenham A igual a 2, elas todas serão paralelas entre si, porque tem o mesmo coeficiente angular. Eu posso brincar aqui, ó. Eu posso dizer que eu quero que isso ande de 1 em 1. Só para a gente ver uma coisa aqui bem legalzinha, bonitinha. De menos 10 a 10. Né? Eu vou aumentar o meu intervalo de variação ali. E aí eu vou botar um rastro nisso. Não, vou botar um rastro. No que eu vou botar um rastro? Na reta, porque eu quero que ela deixe rastro. E vou animar o meu controle deslizante, para ele caminhar sozinho. Ó. Aí eu vou ter as várias retas que são paralelas, todas, só mudando o coeficiente angular. Estou andando de 1 em 1, mas eu poderia andar de meio em meio, poderia andar muito próximo, ia ficar muito grudadinho, ia ficar aqui, ó, cheio, cheio, cheio. Façam isso em casa, tá? Então, todas as retas que têm o mesmo coeficiente angular são paralelas. Para a animação, se eu quiser eu posso tirar o rastro, rolando o screw do mouse, volta ao normal, beleza? Enfim, se eu clicar aqui e colocar um outro controle deslizante, não, já falei sobre paralelismo, se fosse 3, teria que ser igual, vou fazer só com 2, para a gente não perder muito tempo e não fazer algo muito extenso. Mas brinquem, usem controle deslizante, se divirtam com GeoGebra e aproveitem ele. Bom, e se não for igual, se não for igual já era. Se não for igual, ó, automaticamente as minhas retas são o quê? Concorrentes. Aqui elas estão lá em cima a concorrência, ó. Mas deixa eu mudar mais o B aqui para a gente ver onde é que ocorre a concorrência. Aqui, essa daqui já está ocorrendo desse jeito, ó. Essa já está ocorrendo no próprio menos 3. Está ocorrendo no ponto aqui, ó, que intercepta o eixo Y. Então, se o coeficiente angular for ligeiramente diferente, se fosse 2,1, já não é igual, óbvio, então elas vão concorrer em algum momento, em algum ponto. Esse ponto aqui, eu posso encontrar, que é o ponto de interseção. O GeoGebra também me dá, ó. Se eu clicar nessa reta e nessa reta, formou o ponto. Um ponto A, que é o ponto de interseção. Então, repare que se eu botar uma outra reta, ó, meu ponto A de interseção já está aqui embaixo. Isso porque é uma reta aqui variável, por causa do B. Mas se eu puser uma reta fixa, clicar em uma, clicar em outra, usando esse comando, ó, interseção de pontos, eu já acho o ponto de interseção. O GeoGebra me fornece isso daí. Beleza? Muito prático. Mas você pode calcular algebricamente esse ponto como acabamos de ver, fazendo um sistema de equações. Se por acaso as retas forem paralelas e você fizer esse sistema de equação, não vai dar solução, as retas são paralelas, tá? Se elas forem coincidentes, se eu tivesse aqui 2x mais 3 e 2x mais 3, ela ia estar uma em cima da outra. Ou se eu colocasse 2x mais 3 também, elas iam estar uma em cima da outra. Eu já ia falar uma bobagem aqui, me calei, tá? Esqueçam. Então, que vimos, retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular você encontra facilmente destacado no formato reduzido. Por isso que eu peguei o reduzido. Mas eu poderia botar duas aqui que são paralelas no formato geral e ia plotar paralelo. Ou ia plotar concorrentes se fossem concorrentes. Eu só não ia ver na equação o coeficiente angular. Mas eu poderia usar o GeoGebra, o comando de inclinação, e acharia o coeficiente angular. Beleza? O ponto de interseção o GeoGebra também me fornece. Tá? É muito tranquilo, é muito prático. Vou fazer agora a nossa parada, porque a gente só veio aqui ver um pouquinho mais de reta. Depois a gente volta. É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!